Boa tarde com Jesus, pastor Joaquim Gonçalves. Aqui é a irmã Terezinha Borges, esposa do pastor Wagner Borges. Eu quero dar uma rosa ao Senhor e, aproveitando a oportunidade, contar um pouco da minha história, da minha vida, né? E porque tem muito a ver com o seu ministério. Eu, desde adolescente, criança ainda, né, 11, 12 anos de idade, eu morava com meus avós. Eu fui uma criança criada uma parte pelos avós. Os pais se separaram, tudo essas coisas que acontecem hoje no mundo. Os pais se separam e os filhos ficam, né, nessa situação. Em 1968, eu me lembro bem, eu ainda era bem, eu tinha uns 12 anos, por aí assim. E eu assisti ao programa Fé para Vencer. Eu já ouvi o programa do pastor Joaquim. Não me lembro bem se esse era o título, só lembro que eu assistia o programa do Senhor desde aquele tempo, né? Que eu era assim uma jovenzinha da igreja cristã, e o povo da igreja cristã assiste música, essas coisas, né? Então, como eu era uma adolescentezinha, naquele negócio de ficar assistindo músicas, ouvindo aquele tempo, né? Eu me deparei com o programa do Senhor. Desde então, comecei a ouvir, né? Gostei muito, achei maravilhoso. Eu era ainda bem jovem, até nessa época eu tive um sonho, não me lembro se foi antes ou depois do programa. Eu lembro que eu sonhava que eu tinha saído fora à noite, madrugada. Quando eu olhei para o céu, no rumo de Goiânia, tinha uma linda, assim, uma águia igual essa, do mesmo jeitinho da águia do Cântico, que eu até tenho uma tela aqui com essa águia, né? E muito bonita, por sinal, vou mostrar ela para o senhor. Essa águia, certo? A águia. É muito bonita a águia. Eu via uma grande, mas muito grande, assim, tamanho de um quarteirão, era no céu, imensa. Eu via aquela águia cintilante, ela brilhava assim, ó, prata, coisa mais linda, prateado, brilhante. E eu não sabia, e meus avós eram daqueles crentes nominais, mas eles eram muito ligados mesmo, e meus avós não sabiam ler, eu que lia a Bíblia para eles. E foi que aconteceu que eles já eram bem de idade e eles não tinham muita saúde, né? Aí a gente mudou para o Mato Grosso. Ele vendeu a fazenda, a gente foi para o Mato Grosso. Moramos lá um tempo e a saúde deles foi só debilitando, debilitando. E quando eu já estava com 13 anos de idade. E meus dois avós, meus avós paternos, todos muito doentes, eles estavam muito doentes mesmo, ao ponto que eu trouxe eles, eu com 13 anos de idade, eu que trouxe eles para Goiânia. Naquele tempo eu não sabia nem como me guiar, né? Assim, de uma cidade para outra, alguém escreveu para mim como faria, né? E resumindo, aí a gente veio para Goiânia, eu vim com eles, muito doente mesmo. Quando eles chegaram, quando chegante, a gente chegou na rodoviária de Campinas, chegamos o dia amanhecendo. O dia amanheceu, aí a gente ficou ali sem saber o que fazer, né? Porque naquela época telefone quase não tinha, né? A gente ficou ali o dia todo. Quando foi à tardezinha, a gente passou para o outro lado da rodoviária. Era onde tinha um ponto de ônibus para ir para a Vila União. Ali a gente, aqueles dois caidinhos lá naquela situação, triste demais, muito triste. E eu não tinha o que fazer, né? Muito nova ainda. Fiquei assim sem ação, porque não tinha um telefone, não tinha nada. Mas Deus guiou aquele Moraes César, e eu não conhecia ele. Ele, quando eu olhei aquele senhor de pasta, assim, foi bem perto de um ponto de ônibus. Ele pegou e chegou, aproximou e perguntou, né? Perguntou, e eu contei a história para ele, o que tinha acontecido, que eles estavam doentes, que eu trouxe eles, vim com eles e eu não sabia o endereço de ninguém em Goiânia. E a família morava tudo em Goiânia. Aí eu dei o nome da família, né? Com uns 15, 20 minutos, todo mundo chegou e tudo bem. Aí a gente foi para casa do meu tio, um tio meu que é
Era um crente assim, muito fraco, coitado. Mas eu sei que através de a gente chegar em Goiânia, eu já tinha aquilo, né, de saber onde é a igreja e tudo. Fiquei sabendo, foi na época, foi em 70, foi em 1970. Nós chegou assim antes um pouquinho, né? E meu avô, mas minha avó durou um pouquinho mesmo. Mas mesmo assim, eles foram, a gente foi muito no tabernáculo, levamos eles e tal, mas eles já estavam com a saúde muito debilitada. Eu sei, pastor, quem fez o sepultamento do meu avô e da minha avó foi a igreja. Nunca me esqueço. Tinha o pastor Francisco, que era jovem, o irmão Joaquim Rodrigues, essa turma toda aí, né? E eu, nessas alturas, eu já estava com uns 13, 14 anos, por aí, chegando aos 14 anos. E aí eu sei que o certo é que eles, nossa, eles amou, sabe? Eu creio que se tivesse um pouco mais, vivido um pouco mais, eles tinham recebido a mensagem, porque eles cria como a gente crê, sabe? Então eu tenho certeza que eles iam aceitar a mensagem. Os dois faleceram e eu fiquei, né? Eu fiquei parecendo uma folha solta no mundo, né? Tinha família, mas sabe como é, complicadas as situações. E eu fiquei por Goiânia e tal, mas Deus me abençoou, que encontrei pessoas maravilhosas, como a irmã Ana Maria, inclusive foi a primeira pessoa que eu fui para a casa dela trabalhar, eu nem sabia fazer as coisas, ela me ensinou, porque eu era muito nova, né? E aí depois fiquei conhecendo a irmã Anitta, a gente era muito amiga, a Helena Cristi, a irmã Anitta, muito amiga mesmo. Inclusive a irmã Anitta gostava muito de mim e eu gostava muito dela. Aí a gente, e graças a Deus a gente já foi, fiquei firme mesmo, né? Nunca mais saí de dentro da igreja. Podia acontecer o que fosse, eu passava o dia às vezes na igreja, tivesse dinheiro eu não tinha, tivesse que comer não tinha, mas eu passava o dia na igreja. Ia para os trabalhos com os jovens, todo aquele trabalho a gente ia, né? Até ajudar a banhar a criança, ajudar levar as pessoas para a igreja, depois do culto levar de volta. Eu sei que eu saía de madrugada para ir para a igreja e chegava depois da meia-noite de volta, né? Porque era tudo difícil e longe, eu era só. Mas aí chegou o tempo que eu fiquei trabalhando bem pertinho, aí na 72, aí eu tinha muito companheirismo com a irmã Neuza, não sei se o senhor lembra, né? Com o Ricardo. E aí eu ficava muito pertinho, qualquer folguinha eu estava lá na igreja. Aí eu passei e fiquei mais ligada ainda na igreja, graças a Deus. E foi quando me ingressei mesmo, né, na mocidade. E graças a Deus, e a gente fiquei conhecendo meu esposo, a gente se casou, o Senhor fez nosso casamento, foi uma bênção, o Senhor apresentou nossos filhos, né? E eu creio de coração que os dois filhos homens, um está afastado, o outro nunca entrou. Mas eu creio que o Senhor, um dia o Senhor falou a palavra por eles. E eu creio plenamente que o Senhor vai trazê-los. Porque eu tenho visto muita maravilha nesse ministério, o qual nós apoiamos muito, eu e meu esposo. A gente sempre orou, incansavelmente a gente oramos. Sou muito grata a Deus pelo ministério do Senhor. É uma pessoa de respeito. Eu abomino todas essas coisas que falam, que criaram por aí. Eu abomino. Eu creio que é uma pessoa que a mensagem nunca entrou dentro dessas pessoas. Mas graças a Deus que eu creio que nós fazemos parte dos 300, pastor. Eu sei que o Senhor é um homem vitorioso, o Senhor é um homem de muita fé, um homem muito abençoado, que Deus usou maravilhosamente desde o início, deu um equilíbrio maravilhoso, como a irmã Brana diz. O homem, assim, pelo equilíbrio dele, você sabe o que aquele homem é, né? Um homem equilibrado nas situações. Deus tem te dado aquele equilíbrio, realmente, como o nosso profeta tinha. Eu sou muito grata a Deus. Eu agradeço muito, pastor, por tudo que o Senhor já fez pela gente, pelos meus filhos, pela minha família, minhas filhas, todas duas, né, que são duas, mas elas são muito agradecidas a Deus, até meus filhos mesmo, porque eles também sabem, participou de muita coisa, né, mesmo aquele que não é, mas é porque eu creio que ainda não chegou a hora dele, né,
nós todos somos agradecidos. E cremos mesmo, e creio mesmo que nós somos muito abençoados por respeitar esse ministério, por estar ao lado e chegaremos ao fim, como diz o pastor Elias, né? A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Irmã Janaína, Caleb. Caleb me deixou muito feliz, né? Nasceu no meu dia, então eu sou muito feliz por isso. Aí eu não posso esquecer do aniversário dele, né? Não tem como esquecer. Então sempre oro por vocês, pela irmã Janaína, que eu amo muito, irmão Caleb. Que Deus possa cobrir ele com a sua graça, que nada disso possa atingir ele, que ele possa ser um vencedor também, e a irmã Janaína também. Ânimo, minha irmã, levante a cabeça, porque não é aqui nosso descanso, nós estamos em plena batalha, em plena guerra contra o mal, e nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém.